Graças a Deus. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Queremos continuar aqui ministrando acerca das bodas do rei. Semana passada começamos a falar acerca das bodas do Cordeiro, ali baseado em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. E hoje daremos continuidade falando deste casamento do filho do rei com a sua noiva. Amém, igreja? Mateus capítulo 25. Vamos ler aqui os primeiros 13 versículos, os quais já foram lidos no início dessa reunião, mas nós leremos novamente esses versículos. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: dá-me um pouco do seu azeite. Não, peça para a pessoa: dá-me um pouco do seu azeite. Agora você vai responder para o seu irmão: não. Responda: não. Não te darei, para que não me falte a mim e a você. Diga para o seu irmão: o azeite é individual. O marido pode dizer para a esposa: olha, eu te amo muito, mas não posso dar do meu azeite a você. E a esposa pode amar o quanto for o seu esposo, mas não pode dar a ele do seu azeite. Os pais podem amar os filhos, mas não podem dar aos filhos do seu azeite. Você pode gostar do seu irmão, do seu amigo, do seu parente, mas o azeite é algo individual. Bem, para nós podermos pegar a sequência do que nós falávamos aqui na semana passada, lembram do capítulo 22 da parábola das bodas, o casamento do filho do rei? Nós falávamos daquelas vestes nupciais, que conforme está em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, se referem, na verdade, às vestes aos atos de justiça dos santos. Lembram disso? É dito que aquelas vestes próprias para as bodas, para o casamento, dizem respeito às nossas obras. Aquilo que nós, enquanto servos de Deus, na dependência do Espírito Santo, nós promovemos para a obra de Deus, para a glória de Deus. De modo que há um texto muito importante que eu quero ler com os irmãos aqui no Apocalipse, capítulo 3. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Porque o que vai conectar essas duas parábolas, a das 10 virgens com a das bodas, né, do filho do rei, além do título, além do mesmo tema, porque ambas as parábolas nos falam das bodas, há um outro elemento que une essas duas parábolas.
capítulo 3, versículo 18, diz assim: aconselho-te, isso é o próprio Jesus dizendo à igreja de Laodiceia, a igreja dos tempos presentes, do tempo presente: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então veja, falando da veste nupcial, na semana passada, aqui em Apocalipse 3:18 nós encontramos um conselho do Senhor. Qual é o conselho do Senhor para nós? Ele diz: aconselho-te que de mim compres vestes para cobrires a tua nudez. Vestes brancas, para que não seja mostrada a sua nudez. Então veja como que o Senhor, ao nos falar dessas vestes nupciais, Ele diz que é preciso que nós a compremos. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro, vestes e colírio. Essas vestes, portanto, elas devem ser adquiridas, elas devem ser compradas. Mas veja que é dito: aconselho-te que de mim compres. Devemos comprar essas vestes de quem? Do próprio Senhor. Então, são essas vestes compradas, de que diz em Apocalipse 3:18, que nós queremos relacionar aqui com a parábola das 10 virgens, quando é dito aqui no capítulo 25, versículo 9: mas as prudentes responderam: não, porque para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então, as duas parábolas, Mateus 22 e Mateus 25, falam das bodas, falam do casamento, falam, no caso do capítulo 22, fala das vestes nupciais que devem ser compradas. E agora, no capítulo 25 da parábola das 10 virgens, não nos fala de vestes, mas nos falam de lâmpadas e nos fala do azeite. Então aquilo que lá no capítulo 22 são as vestes, aqui no capítulo 25 são as lâmpadas e o azeite. Em ambas as parábolas nos falam acerca do reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante. Observe o capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será. Tantas parábolas em Mateus falando sobre o reino dos céus, fala porque o reino dos céus é semelhante. Mateus capítulo 13, a segunda parábola, a terceira, a quarta, todas elas falam: o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Porque falam de acontecimentos que teriam lugar na história, dentro da própria história da igreja. Quando então chega no capítulo 25, ao falar das bodas, é dito: o reino dos céus será semelhante, porque aponta para o dia da segunda vinda de Cristo. É um capítulo que nos fala acerca do momento em que Jesus Cristo voltará. E Jesus vai voltar. Na verdade, um dos grandes temas, dois grandes temas da igreja do Senhor ao longo da sua história, desde a primeira igreja apostólica até os dias de hoje, são, na verdade, acerca da ressurreição de Jesus Cristo e acerca da segunda vinda de Cristo. São os dois grandes temas, que a igreja tem usado e neles tem meditado ao longo da sua história. E nós também nos unimos nessa mesma preocupação, nessa mesma meditação, buscando pensar um pouco acerca daquele grande dia da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, e está muito perto a sua vinda, pelas profecias que nos indicam o tempo do cumprimento da segunda vinda de Cristo, quando Jesus voltar, como você irá comparecer diante dele? Pense comigo por um momento. Como você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, a despeito dos seus problemas, das suas dificuldades, a despeito da sua vida, dos seus
problemas, suas preocupações, seus anseios. A grande questão é como você comparecerá diante dele naquele dia. Para ficar melhor, pensemos o seguinte: imagine que Jesus voltasse hoje. Digamos assim, que ele voltasse hoje. Hoje fosse o dia da vinda de Cristo. Como é que você estaria? Como é que está a sua vida para apresentar-se diante dele? O que ele falaria para você? Será que o seu Senhor estaria satisfeito com você? Será que ele olharia para você e iria dizer assim: servo bom e fiel? Que maravilha! Será que você receberia um elogio do Senhor? Porque será um elogio. Ele dirá: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou será que ele dirá: servo mau e negligente? Eu estou irritado com você. Você foi infiel no pouco que eu te confiei. Então você não entrará para o gozo, para as bodas, para a festa. Antes, a semelhança daquele, do capítulo 22 que falamos semana passada, que estava lá sem as vestes nupciais. Jesus perguntou: amigo, como entrastes aqui sem as vestes? Para estar nas festas das bodas, você tem que usar a veste nupcial. E você simplesmente ignorou. Vejam, todos os outros, cada um com a sua veste. Porque eles acreditaram, eles creram. E eles então providenciaram no tempo hábil as suas vestes. Eles teceram as suas vestes. Mas você simplesmente ignorou, achando que era mais esperto que todo mundo. E achando que eu não perceberia a ausência da sua veste. Amarrai-o de pés e mãos. Amordace a sua boca. Lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, como diz o livro de Hebreus, a epístola de Paulo aos Hebreus, naquele momento, muitos, à semelhança de Esaú, vai procurar lugar de arrependimento e não encontrará. Ora, mas o que significa procurar lugar de arrependimento? É porque arrependimento, amados, é quando você sofre no seu interior, na sua mente, no seu coração, na sua alma, nas suas vontades, você sofre uma mudança radical de pensamento. E você então, que caminhava numa direção, você agora muda completamente, numa virada de 180 graus, e você agora caminha no sentido oposto ao que você caminhava outrora. Arrependimento não é mero remorso, é mudança. Quando você, no seu entendimento, no seu coração, na sua alma, você sofre uma mudança de pensamento, quando você compreende a vontade de Deus, e aquela vontade é tão grande dentro de você, que você não mais pode continuar do mesmo modo, você então é constrangido a seguir o caminho de Deus. E naquele dia, portanto, quando aquele homem que estava lá na sala do banquete, e o Senhor falou para ele: cadê as tuas vestes? Aí em Hebreus fala que como Esaú, que procura lugar de arrependimento e não encontra. Por que procura lugar de arrependimento e não encontra? Porque quando Jesus voltar, não tem mais como você retomar o caminho. O caminho no qual você parou, o caminho o qual você abandonou, o caminho que você ignorou, o caminho tanto pregado, tanto falado, tanto dito, repetido tantas vezes. Procurará lugar de arrependimento e não encontrará. Não encontrar arrependimento quer dizer a impossibilidade de você corrigir o que hoje pode ser corrigido. Então, restará apenas o sofrimento, no sentido
de que nas trevas, para onde vão essas pessoas que não têm as vestes, e que lá nas trevas passarão 1000 anos, todo o reino milenar, enquanto muitos estarão nas bodas, na festa, assentado numa mesa de um banquete enorme. E diz a Escritura que o próprio Senhor Jesus, ele vai cingir os seus lombos, como fez antes da sua morte, e ele vai servir a você assentado à mesa. Já imaginaram que coisa mais honrosa? Lógico que nenhum de nós somos merecedores disso, mas é porque ele quer fazê-lo. Ele quer demonstrar a alegria do seu coração pelo fato de termos nós correspondido à sua vontade. Ele cingirá os seus lombos. Quem aqui quer ver Jesus? Hoje ou naquele dia? Naquele dia. Imagine só Jesus cingindo os seus lombos, você sentado à mesa, e Jesus vem com a taça de vinho celestial. Deve ser um vinho delicioso, né? Não se compara com os daqui. Lembra que ele disse: desde agora já não beberei do fruto da vide, até aquele dia em que beberei novo no reino de meu Pai. E ele então vai nos servir aquela mesa, sentados nós, e ele dizendo: toma, servo bom e fiel. Enquanto aquele outro estará nas trevas, e lá, diz a Escritura, haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque ao se lembrar do tempo perdido, dirá: eu poderia agora estar com o Senhor nas bodas. Poderia estar com Ele, no seu reino, reinando sobre nações, assentado em tronos com cetro de ferro, governando sobre a terra, julgando os anjos. Porque a igreja arrebatada, gloriosa, triunfante, vencedora, há de julgar, inclusive os anjos caídos, juntamente com o Senhor. Quanto privilégio podermos estar naquele dia, mas o outro, porque não considerou, não tendo lugar de arrependimento, para não ir para lá, agora ficará fora, sofrerá ele dano, prejuízo, como está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Ficará de fora, sofrerá dano. Este mesmo será salvo, porque não se cogita aqui a questão da salvação, porque a salvação não se compra, não se adquire por obras humanas, não, mas fala-se aqui do galardão ou da disciplina. Capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. Uma parábola escrita, ou dita e depois escrita, para nos despertar a atenção para a nossa grande responsabilidade enquanto filhos de Deus. Lembre do que está em Lucas, capítulo 12, versículo 48. Aquele servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade. Olhe para o texto de Lucas capítulo 12, versículo 48. Aquele servo que, conhecendo a vontade do seu Senhor, não se aprontou, e nem fez segundo a sua vontade. Este será açoitado com quantos açoites? Com muitos açoites. Aquele servo, porém, aquele outro servo, porém, que não conheceu a vontade do seu Senhor, ele não conheceu, ele não sabia, porque ele viveu a vida todinha pulando, rodando, chiando, porque ensinaram para ele que tem que chiar. A unção do celular.
a unção do Michael Jackson. Tem uns que dançam a mesma coisa. Do aviãozinho, da panela de pressão, do prego, pulando de um pé só, do saci pererê, da baiana, do cachorro, do leão, da onça, do macaco. A vida toda envolvido com coisas que não agregaram nada. Não agregaram nada. Porque não mudou a alma, não mudou o entendimento, não gerou amor, não gerou misericórdia, não gerou bondade. Talvez tenha feito um pouco pior, um pouco de orgulho, de presunção, talvez. Aquele que não conheceu, porque na sua igreja, no seu ministério, não se pregava a vontade do seu Senhor. Porque o que importa são as muitas apresentações. Vamos ouvir um solo, agora o dueto, agora vamos ouvir o trio, agora o quarteto. Depois do quarteto, o coral, a banda, a orquestra. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer aparecer, fazer alguma coisa, um show, um espetáculo. Mas a questão é, aquele que não conheceu a vontade, ele não conheceu. Não vamos questionar os méritos, deixa os méritos de lado. O fato é que essa pessoa não conheceu a vontade do seu Senhor. E porque não conheceu também, não se aprontou, não fez segundo a vontade do seu Senhor, porque não sabia. Este que não conheceu e que não fez segundo a vontade, será também punido com poucos açoites. Mas vai ter açoites. Porque ele tem pelo menos a desculpa. Não me ensinaram, não falaram. Eu sei que tenho aqui uma rebarba de negligência. Tem. Mas, Senhor, olha, eu confesso que se eu soubesse eu teria feito. Agora, Senhor, aqueles lá daquele ministério, eles sabiam. Eles sabiam qual era a tua vontade. E por que eles então não fizeram? Qual será a sua desculpa? Qual será a minha desculpa? A minha. A desculpa do bispo Alexandre. Ficarei tão envergonhado naquele dia se eu for reprovado na frente de todos vocês. Preguei todos os domingos falando como é que era e foi reprovado. Que vergonha, não? Vergonha. Mas eu não serei reprovado. Em nome de Jesus. Mas para não ser reprovado, tem que fazer segundo a vontade. Então temos que falar acerca dessa vontade do Senhor. Observa que na parábola das 10 virgens fala que das bodas do filho do rei, fala de um casamento. Só que o aspecto aqui apresentado não é da igreja enquanto noiva. Não. Porque a igreja no coletivo é a noiva. Mas aqui fala de 10 virgens. 10. Isso porque no tempo antigo, lá naquela região, naquele tempo, quando havia um casamento, o noivo, ele vinha num cortejo com alguns cavaleiros ali, e cavalheiros também montados naquele cortejo, e a noiva vinha com as damas virgens. Aí eles iam e se encontravam em meio ao caminho e entravam então para a festa que os pais tinham preparado, aquele banquete. Jesus então, tomando aquilo que se conhecia, transformou em parábola para ilustrar como será aquele dia na segunda vinda de Cristo. Como será? Diz aqui virgens, ou 10 virgens, porque cada um de nós individualmente somos uma virgem desta. Cada um. Aqui frisa-se o aspecto individual. Dá-me do vosso azeite. Não, do meu não, porque pode faltar a mim. Você deve comprar o seu azeite. Ou deve comprar a sua veste. Ou deve ir a Cristo e dele
mediante o seu poder, constituir essa veste ou adquirir esse azeite. É o aspecto particular, individual, não é o aspecto coletivo. E diz que são virgens porque nós somos santos, no sentido de sermos nós separados para Ele. No momento em que você creu no Senhor, não é verdade que o Senhor te separou para Ele? Você é separado, você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Cada um de nós, não somente fomos comprados, mas fomos separados do mundo. E você foi separado para pertencer a Ele e a Ele somente. Então, no sentido geral da coisa, se diz que os santos são virgens, porque foram comprados, morreram para o mundo, nasceram para Deus, e como nova criatura, novinho, sem nunca ter sido usado, é separado para Cristo, para pertencer a Ele. Então devemos começar o entendimento dessa parábola pensando: o Senhor me fez virgem, espiritualmente falando. O Senhor me separou para ser dele. Não posso me contaminar com as coisas pecaminosas. E é dito que as 10 virgens, versículo 1, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui sair a encontrar com o noivo diz respeito a cada um de nós, como virgens separadas, santificados, que nessa caminhada estamos indo e aguardando a vinda do noivo. Quantos aqui estão aguardando a vinda do noivo? Está aguardando mesmo? Será que ele vem? Vem mesmo? O noivo virá. E você está aguardando por ele? Você está aguardando pelo noivo? De verdade? Você tem expectativa? Ele virá. E eu preciso me aprontar para essa festa do casamento. Algumas vezes na minha vida, eu tive alguns sonhos. E eu não dou muita atenção a sonho, não, sabe? Eu dou muita atenção à escritura. Mas em alguns sonhos que tive, já passei por alguns apuros. Já teve uma circunstância em que eu sonhava, em que estava todo mundo chegando para a reunião da igreja, todo mundo aprontando tal, e eu olhava e estava lá o relógio já dando a hora do culto, da reunião dos irmãos, muita gente de fora, parecia que era uma grande festa, e quando eu olhava, estava na hora de eu pregar, eu tinha que entrar para pregar, todo mundo aguardando a minha entrada, e eu estava de short. Eu falei, mas como é que eu vou pregar desse jeito? Não tem condições de eu ministrar a palavra, eu não me aprontei, e eu tinha que dar um jeito e ficava aquela angústia. E olha que era apenas um sonho, era apenas um culto, apenas uma pregação. Agora imagine só, a grande festa do noivo chegando e você não tem ainda as vestes. Você não tem ainda a sua lâmpada pronta. Sair ao encontro do noivo significa que elas estão nessa expectativa, aguardando por ele. E por que é dito que elas, as 10 virgens, tinham lâmpadas? O que as lâmpadas representam na Escritura? Basta que os irmãos leiam em Mateus capítulo 5, versículo 16. Quando lá nos fala acerca das obras que são ali representadas pelas lâmpadas. Capítulo 5, versículo 14. Ou melhor, versículo 15 e 16. Nem se acende uma candeia, que é uma lâmpada, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ora, está dizendo Jesus, no 14 ele diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Ou seja, o mundo está em trevas, e o único referencial de luz que o mundo tem, somos nós. Não é engraçado isso? Vocês não acham engraçado, não? Não acham engraçado? Olha que está a graça. É porque o mundo está em trevas, e o único referencial de luz que eles têm, somos nós. Eles olham para nós querendo ver a luz. Uma esperança, alguma coisa que brilhe,
que ilumine. E Jesus diz então que não se pode acender uma candeia e escondê-la debaixo de uma mesa, debaixo de um móvel qualquer. A candeia se acende e se coloca num lugar alto para iluminar a tudo e a todos. Ou seja, a igreja tem que dar esse testemunho público para o mundo. O mundo deve olhar para nós e ver-nos resplandecer. Mas como é que eles verão isso? Será que é simplesmente porque nós gritamos e falamos alto, e se fala em línguas, e você gira, e você grita? É isso que é ser a luz do mundo? Olha o que diz o texto, versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim também, que a sua luz brilhe diante dos homens. Brilhe diante dos vizinhos, diante dos membros da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde você for. Que essa luz esteja iluminando a todas as pessoas, e elas, ao verem você, diz: olha, lá vem a luz, resplandecendo. Pastor, mas que luz é essa? Que eu não sei, que luz é essa? Versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Essa luz que brilha são as nossas boas obras. Veja que não diz que são simplesmente obras, mas são as boas obras. E aí nós temos que considerar que a Escritura nos fala, ou nos falam de duas coisas diferentes. Nos fala da salvação pela graça, completamente pela fé em Jesus Cristo, mas também nos fala das boas obras. Veja que a mensagem da graça, da salvação gratuita, ela não é contraditória à mensagem bíblica acerca das boas obras. Porque o salvo pela graça, ele é salvo para praticar as boas obras. Ele não é salvo porque pratica boas obras, mas ele é salvo para praticar as boas obras. É isso que está em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Quando lá diz o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? O que diz o versículo seguinte? Pois somos feitura dele, recriados em Cristo Jesus para as boas obras, que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Igreja de Jesus Cristo, olhem para mim. Você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela bondade, misericórdia e amor do Eterno. Agora, que você é salvo, e Deus não te pediu nada em troca, e nem te ameaça tirar a salvação por qualquer outra coisa. Não, é pela graça. Ninguém pode se gloriar diante dele por causa de obras, nenhum tipo de obras. Mas saiba que o Senhor te resgatou. Que o Senhor não somente te resgatou, mas ele te recriou. Você nasceu de Deus. Ele te deu a vida divina para que você pratique as boas obras. Para que nós andemos nesse caminho das boas obras. É vontade do Pai Celestial que nós pratiquemos boas obras. É desejo dele. Por isso é dito: faça resplandecer diante dos homens a vossa luz. De que maneira? Que as suas obras sejam vistas dos homens e eles então glorifiquem o vosso Pai Celestial a vosso respeito. Imagine o povo dizendo: glória a Deus pela vida desses irmãos, porque eles estão cheios de boas obras. As lâmpadas que as virgens carregavam, essas lâmpadas
que resplandecem, essas lâmpadas acesas, porque é dito que o reino de Deus ou dos céus é semelhante a 10 virgens que, saindo ao encontro do noivo, levaram consigo cada uma a sua lâmpada. A sua lâmpada está acesa. Aí nós temos aqui 2 problemas, ou 3 situações. Primeiro, fala aqui de 2 grupos. As 10 virgens são divididas, versículo 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5 outras prudentes. As lâmpadas das 10 resplandeciam, brilhavam, estavam acesas. Haja vista que o próprio texto, aqui no versículo 8, diz, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ora, se estava apagando, é porque estava o quê? Estava acesa. Porque só pode se apagar o que outrora estava acesa. Então as lâmpadas das 10 estavam todas acesas. O que significa que as 10 tinham boas obras. As 10 virgens tinham boas obras. Então nós temos aqui uma primeira situação. Virgens loucas, embora suas lâmpadas brilhem. Virgens prudentes, cujas lâmpadas resplandecem. Mas aí surge um problema que não está aqui, mas que eu coloco. É porque tem as 5 virgens que são loucas, elas são imprudentes. Mas tem lâmpada que brilha. Mas não tem o caso daquele crente que sequer a sua lâmpada está acesa? Ou não tem esse caso? Podemos colocar aqui um grupo de virgens cujas lâmpadas não brilham, outro grupo cujas lâmpadas brilham, embora sejam elas loucas, e um outro grupo que de virgens prudentes, e as lâmpadas também resplandecem. Vamos entender essas virgens, essas lâmpadas, e o significado dessas coisas. Mas eu quero colocar aqui, acrescentar essa ideia de que é possível que haja muitas virgens cujas lâmpadas estão apagadas agora. Nem sequer se apagarão, mas já estão apagadas. Isso porque tem aqueles que sequer estão preocupados com boas obras. Não, por quê? Sou salvo pela graça, pela fé, está na palavra, meu irmão. Ninguém pode negar que a salvação de Deus é eterna. Isso é inquestionável. E talvez esse entendimento, numa mente fraca, num coração mau, possa causar uma certa negligência, de modo que diga, não, eu não preciso de lâmpada alguma, eu preciso somente da salvação em Cristo. Aí está com a lâmpada apagada. Ou seja, não tem boa obra alguma. Se bem que este não é diferente da virgem nécia, da virgem louca, que embora resplandeça a sua lâmpada, não tem valor algum diante de Deus, porque ao chegar diante de Deus, a lâmpada se apaga. Qualquer luz que não seja fruto do Espírito Santo, por mais que seja luz, diante de Deus se apaga. E fica tanto quanto o outro cuja lâmpada sempre esteve apagada. Pastor, mas como é que é possível isso? Como é possível ter lâmpada que resplandece e mesmo resplandecendo, ser louca a virgem, ser imprudente? Porque me parece que se ela resplandece, ela não poderia ser louca. É por isso que há tanta má compreensão em torno dessa parábola. Porque geralmente se prega o seguinte: as virgens loucas são aquelas pessoas que estão na igreja frias, desanimadas, que vivem em pecado. Ao passo que a virgem prudente são aquelas irmãs de oração, cheia do fogo, né, da presença, que estão ali envolvidos, ativos, ali naquela constância diária. Aí se usa essa parábola para ficar ameaçando, irmão, cuidado, você que está dormindo, está aqui, ó, elas dormiram, acorda, é o sono espiritual. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Pode ser exatamente o contrário de tudo isso. Sabe por quê? Porque diz assim no versículo 2, 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias
ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Entenda, nas vasilhas das lâmpadas. Porque é o recipiente que se prende àquela parte transparente que ilumina, onde o pavio mergulha dentro da vasilha com azeite. Então as 10 tinham lâmpadas, só que as 5 loucas não tinham azeite na vasilha. As prudentes, além das lâmpadas, falaram, não, vamos encher aqui a lâmpada, né? Ou que seja, a vasilha da lâmpada com azeite. Alguns falam, não, pastor, o senhor está equivocado. Equivocado porque essas vasilhas, elas estão à parte, de lado, como um cantil, que seria um azeite de reserva. Ora, mas eu nunca ouvi dizer que você pode armazenar Espírito Santo para uma hora de crise. Eu vou buscar tanto o Espírito Santo, que é o azeite, para que eu tenha para o meu uso agora e eu tenha uma quantidade reservada para amanhã. Não existe isso de guardar Espírito Santo para amanhã. As vasilhas aqui estão acopladas à lâmpada, onde o pavio mergulha. Portanto, nós temos 5 virgens que são ditas loucas, porque tendo lâmpadas não tem azeite. E as prudentes são prudentes, porque tendo lâmpadas tem azeite. E é dito então no versículo seguinte, versículo 5. E aqui está talvez o ponto fundamental que nos interessa agora. E tardando o noivo. O noivo tarda. Olhem para mim, o noivo tarda. Mas não é dito lá que em 1 Pedro, ou é 2 Pedro, capítulo 3, que diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada? Por que aqui é dito e tardando o noivo? Afinal, ele tarda ou ele não tarda? Por que em Pedro ele não tarda e em Mateus ele tarda? Exatamente, é a perspectiva. Porque quando Pedro fala que ele não tarda, Pedro está falando do ponto de vista do kairós divino. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, se passaram 1000 anos e você pensa que é muito, para Deus não é muito. Ele não está demorando, ele não está atrasado, não. Agora, da perspectiva da virgem, que está aqui na terra, porque para nós, um dia é um dia. E 1000 anos são 1000 anos. Nós presos no tempo, nós nos angustiamos pensando, mas já se foram tantos anos desde que eu me converti, e eu estou vendo que eu vou me embora e ele não vem. O problema é que a nossa experiência é que nós podemos dormir. Isto é, nós podemos morrer sem ver a vinda de Cristo, vivos. Haveremos na ressurreição, mas pode ser o caso, como diz o texto, e tardando o noivo, porque para nós, no tempo que nos consome, ele tarda. Quem aqui já julgou alguma vez que o Senhor estivesse tardando? Numa boa. Mas não é possível, Jesus não vem. Não vem. Tanto tempo, 2014 não vem. Até hoje não veio. Mas ele virá, calma. Mas é possível, como diz o texto, que todas elas, ou que todos nós sejamos tomados do sono. A morte. O sono é a morte. Você está vivo, aguardando com a lâmpada, vivendo, servindo a Deus. Mas de repente você pode dormir. E ele não veio. Você pode morrer. E esse é o grande problema. É que nós não sabemos exatamente o dia da morte. Porque se nós soubéssemos, nós iríamos administrar, né, de acordo com os nossos interesses. Bem, eu vou viver 70 anos.
Vou viver 70 anos, agora que eu tenho 40. Então vou viver os próximos 20 anos para mim, consumindo com o que eu quiser. Nada de congregar, besteira. É tolice congregar agora. Eu tenho mais 30 anos. Pelo menos 20 anos eu não vou congregar. Não quero ver a cara de vocês. Nos próximos 20 anos. Beleza? Aí eu vou viver para mim. Todos os meus deleites e prazeres. Tudo o que eu quero. Meu dinheiro é meu. Não é de vocês, é meu. Não dou. Vai trabalhar, vagabundo. Não estou nem aí para nada. Vou atropelar todo mundo. Mas quando eu tiver com 60, faltará somente 10 anos. Aí não, agora não pode mais brincar, né? Eu já sei. Então agora eu vou me arrepender de todos os meus pecados. E vou viver os próximos 10 anos. Agora eu quero congregar. Quero amar, quero perdoar. Só que é provável que eu ainda imagine, não, mas 10 anos ainda é muito. Não, deixa um pouquinho mais. Deixa pelo menos faltar 3 anos. Quem sabe faltar 1 ano. O problema é que você não sabe. Ou você sabe? Você não sabe. Se você vai dormir hoje, ou se vai dormir amanhã, ou se vai dormir daqui a 50 anos. Você não sabe. Se soubesse era mais fácil. Mas nós não sabemos. Se tem umas pessoas que já estão encaminhadas, elas sabem. Tem mais uns 3 meses, 4, no máximo 6 meses. Porque estão lá nos hospitais, lá, todo entubado, sofrendo, vai, não vai. Então ele sabe que ele vai. E para esses aí tem um grande privilégio para eles. Porque eles consideram que não são nada. Quem sabe que vai morrer, porque está hospitalizado, está com câncer, e o médico não dá mais chance, não tem mais esperança, essa pessoa é uma privilegiada. A pessoa é privilegiada. Por quê? Porque ela descobriu que ela não pode contra uma doença. E que os médicos estudaram tantos anos e também não podem contra a doença. E ela sabe que vai morrer. Então ela usa esses poucos dias que resta para tratar com sua alma, com seu coração, para um quebrantamento. Ruim é quando você sai daqui e atravessa a pista e cai um avião na sua cabeça. Aí, quem vai esperar uma situação dessa, né? Quem que vai imaginar que vai ser atropelado? Ou então o coraçãozinho velho está aí. Tic-tac, 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 tic. Quem vai adivinhar? Ele para ou no tic ou no tac. O meu parou no tic. E aí, sabe aquele irmão que estava lá na igreja rindo? Não? Pois é. Amanhã na capela número 4, nós não sabemos o dia da morte. Mas é certo que estas virgens aqui foram todas tomadas de sono e adormeceram. Sepultadas. Pastor, graças a Deus, se quem morreu está livre. Não tem ninguém livre. À meia-noite, e não entenda a meia-noite como sendo a meia-noite. Quando eu falar meia-noite aqui, é um tempo utilizado apenas para demonstrar um momento inesperado. Não é assim? Porque ninguém espera que o noivo vai chegar meia-noite. Não é? Tudo bem que atrasa um pouco, mas meia-noite? Não. O noivo não vem meia-noite, vem 6 da tarde, 7, 8, 9 da noite. Agora meia-noite não dá. Está todo mundo dormindo. Mas à meia-noite, quando ninguém espera, ouvir-se-á um grito. Eis o noivo. Irmãos, não tem como aguentar aí não um pouquinho, noivo. Aguenta aí. Por que assim tão de repente? Porque de repente você teve a vida toda. Agora você chama isso de repente? Tivemos toda a vida do mundo. Ouvimos todas as mensagens possíveis. Aí de repente achamos que é de repente a vinda do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro.
logo ouviremos essa voz. Estejamos nós dormindo, ou estejamos nós acordados, ou seja, estejamos nós mortos, ou estejamos nós vivos. Ouvir-se-á, eis o noivo, sair ao seu encontro. Será aquele momento? Fala assim, olha, é agora. Chegou o grande momento. Versículo 7. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todo mundo preparando. Cada um agora está preocupado com a sua lâmpada. Não é hora de brincar, não é hora mais de conversar. Agora o noivo está chegando, pessoal, todo mundo. Suas lâmpadas aí na mão. Cada um há de comparecer diante do tribunal de Cristo. Naquele dia, todo mundo vai se preocupar com sua lâmpada. Não se preocupe que você vai encontrar sua lâmpada. A grande questão é, como está a sua lâmpada? Acesa? Ou ela, na hora que gritar, eis o noivo, que você olhar, ela vai apagar. Você vai chegar lá diante de Cristo com a lâmpada apagada. Pastor, mas se as lâmpadas falam das obras, porque o resplandecer da candeia são as obras, como é que podemos entender a luz se apagando? E como é que a lâmpada poderia estar acesa das nécias se não tinha óleo? Porque levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Por que é dito, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando? E aqui, amados, é de se refletir e se considerar que se a luz das lâmpadas são as obras, e tem luz que resplandece sem azeite, e tem luz que é mantida por causa do azeite, é porque existem dois tipos de obras diferentes. A que tem o azeite são obras que são realizadas, são feitas a partir do azeite, a partir do Espírito Santo que habita em você. Deus não quer qualquer tipo de obra. Não adianta você querer fazer um tanto de coisa para Deus. Deus não quer coisas. Deus não se prende a coisas. Deus não é servido por mãos humanas. Deus só quer aquilo que Ele próprio produz dentro de nós. De maneira que é preciso nós pararmos com esse legalismo, com esse conceito de lei. Pastor, o que eu posso fazer e o que eu não posso? Diga-me para eu poder saber viver. Para disso. Deus não quer te dar mais um conjunto de leis. Ele já deu um dia os 10 mandamentos. E não funcionou. Não deu certo. Escreveu com o seu próprio dedo, entregou para Moisés. Quando Moisés descia do monte, o povo já estava quebrando o pacto. Mal Deus escrevia a última palavra e o povo já estava quebrando a lei. Adorando um bezerro de ouro. O povo de Israel, ninguém dava conta do povo de Israel. E nem de nós que somos tanto quanto eles. Não adianta vir um conjunto de regras, porque os crentes têm vivido ao longo da sua vida, sua experiência religiosa, por meio de regras. Nos ensinaram que não podíamos fazer isso, não podíamos fazer aquilo, não podíamos beber isso, não podíamos fazer aquilo outro, e que tínhamos que fazer assim, assim, assado. Só que essas coisas que nos colocaram para fazer, eram apenas do interesse do homem, doutrinas de homens. Porque o que Deus queria que nós fizéssemos, nós não fizemos. Porque o povo cristão, evangélico sobretudo, tem uma aparência, não tem? Eles parecem. Aqueles cabelão, aquelas rouponas, aquele estudo, aquelas orações que não acabam nunca. A grande questão é que o que Deus quer de nós, o que Deus quer de você? Vocês sabem o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Você já parou para pensar nisso? Pare um pouco. O que Deus quer de você? Ele quer que todas as suas ações, toda a sua vida,
todo o seu falar, todo o seu viver, sejam conduzidos e guiados a partir do Espírito Santo no seu coração. Porque aí tudo será movido a partir do amor, da bondade, da fidelidade, do domínio próprio, do Espírito de Cristo. Tudo que você fizer, tudo, nos seus relacionamentos, porque nosso grande problema são os relacionamentos. Como nós nos relacionamos uns com os outros, em todos os níveis e áreas da nossa vida. Pense só você, toda a sua existência sendo influenciada pelo Espírito, o Espírito Santo controlando a sua língua, controlando o seu coração, controlando a sua alma, controlando no seu trabalho, os seus relacionamentos, os seus pagamentos, salários, dívidas, vida sexual, de pais, filhos, marido, esposa, amigos, parentes, tudo guiado pelo Espírito. São as virgens prudentes. É prudente você ser guiado pelo Espírito. Espírito Santo, controla a minha vida. Espírito Santo, ensina-me como viver a vida familiar. Espírito Santo, me instrua, me inspira, para que eu possa amar os irmãos, amar a igreja, congregar com regularidade, porque o congregar não é uma questão se eu quero ou se não quero, é um dever. Até porque quem mais padece não é quem não vem às reuniões, é o corpo que padece. Porque você é membro do corpo. Você não existe para si mesmo, você existe para o corpo. Porque os olhos não existem para ele mesmo, é para o corpo, as mãos é para o corpo. Imagine só os seus rins falar assim: hoje eu não vou trabalhar. Hoje. Essa semana o rim decidiu, não quero trabalhar. O seu corpo vai padecer. Ou não vai padecer? Você é membro do corpo de Cristo. Os irmãos precisam de você. Não é questão de opção. Eu não tenho opção. Não tenho. Completamente cativo, escravo de todos vocês. E vocês, e nós, uns dos outros. Não é questão de eu não quero, eu não gosto, eu não sinto. Não tenho. Não. Você não pertence a você. Deus te comprou com seu precioso sangue e te fez membro do corpo e para o corpo. E aí você começa. Espírito Santo me ensina, me mostra, me revela, me guia, me mostra. E Ele vai te conduzindo, Ele vai te controlando. Uma vida guiada pelo Espírito não é uma vida de asceticismo. Não. Uma vida guiada pelo Espírito é uma vida em que, onde quer que você esteja, no deserto como João Batista ou nos banquetes como Jesus, mas é o reino de Cristo ali governando, te influenciando, te aprovando, te reprovando nas mínimas coisas. Olha, meu filho, não é assim que você fala com seu pai, não é assim que você fala com a sua mãe, não é assim que você fala com seu patrão, e ele constantemente falando na sua consciência, no seu espírito, no seu coração, gerando arrependimento, gerando fé, gerando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não tem nada a ver com o asceticismo que pregaram para nós. Nada a ver. Até porque, quando o Espírito te governar, você não será nem glutão nem beberrão. Porque ele gera equilíbrio, que é o domínio próprio. Você saberá até onde você pode ir. Você vai, o Espírito vai com você. Chega um momento que ele fala assim: para aqui.
não ensinará jamais cada um ao seu próximo na nova aliança. Não precisa de um pastor te vigiando, te fiscalizando, te ameaçando. Não precisa, porque Ele, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Ele te ensinará, Ele vai te governar, Ele vai te guiar. O problema é que os cristãos de hoje vivem no tipo da nova aliança, porém nas bases da antiga, da lei. Mas também há aquelas lâmpadas daquelas virgens nécias, loucas, imprudentes, que resplandece, porque se a luz são as obras, então é possível fazer obras sem que sejam alimentadas pelo Espírito Santo? É possível ou não? Toda obra só é obra se for pelo Espírito? Pode haver obra sem o Espírito Santo? Pode ter obra movida pelo orgulho? Pode ter obra movida pela vaidade? Pode ter obra movida pela presunção? Pode ter obra movida pelo ego? Pelo orgulho? Pelo desejo de aplausos? De ser visto dos homens? Jesus disse, olha, quando deres a sua esmola, não faça como fazem os fariseus e escribas, porque eles fazem para serem vistos dos homens. São obras, mas eles fazem para serem vistos. A motivação não é o bem, a motivação não é o Senhor, a motivação não é o outro, a motivação sou eu mesmo que quero ser aplaudido e glorificado diante dos homens. Jesus disse, olha, quando tu deres a tua esmola, faça da seguinte maneira, que a tua mão direita entregue aquilo que a esquerda sequer fique sabendo. Não toque trombeta diante dos homens. Quando orardes, não faça como fazem os escribas e fariseus, porque eles oram e muito. São obras. Só que eles oram em pé nas praças, com seus longos vestidos, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha, quando foi que eles receberam a recompensa? Quando eles ouviram um elogio. Rapaz, mas você é bom mesmo. Eita, fariseuzão. Esse aqui é homem de oração. Parabéns. Olha que coisa mais linda. Aí ele fica todo satisfeito. Esse é o seu galardão. Já recebeu a recompensa. Tu, porém, disse Jesus, entra para o teu quarto. E esse quarto não é o seu quarto. Esse quarto é o interior do seu coração. A oração que é feita no seu silêncio, que só Deus vê. Ninguém mais vê. Aí eu pergunto, qual é a graça que tem dar uma esmola e ninguém ficar sabendo? Qual que é a graça, irmãos? Me fala. Tem graça? Tem? Tem ou não tem? Ah, ninguém ficou sabendo que fui eu que dei aquela oferta grande. Aí ninguém me elogiou, nem me agradeceram porque não sabiam que era eu. Fica sem graça. Orar no silêncio do seu espírito. Vão acusar você que você não é homem de oração, não é mulher de oração, porque não estamos vendo você com aquelas longas orações que se costuma fazer, porque o povo tem que ver assim. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, aí começa, longas orações, gritando, como se Deus estivesse lá no Japão e precisasse ouvir de lá a sua oração que você faz daqui, com aquela eloquência toda, para todo mundo saber que você é homem ou mulher de oração, de joelho com a bunda para cima, para todo mundo ver que você está ajoelhado. Nunca se ajoelha em casa, na frente dos outros quer se ajoelhar. Que vergonha. Quer mostrar o que para quem? Ninguém quer ver nada seu. Para de besteira. Ora
no silêncio do teu quarto, do teu coração, do teu espírito. E o teu Pai, que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então existem obras que são feitas para serem vistas dos homens. Aí tem gente que quer ser santo demais e começa a julgar os outros. Aí vai julgando um, julga outro, e julga pela aparência. Jesus disse, olha, aprenda a vontade do seu Senhor. Quem aqui é servo, tem o seu Senhor. Qual é a vontade do seu Senhor? Uma delas, não julgueis. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida com que tu medires, tu serás medido. Não julgueis. Por que nós julgamos tanto, queridos? Por que olhar para o outro e achar que sabemos da vida do outro? E achar que somos donos dos outros, senhores dos outros? Por que você não olhar para o outro e sentir dele misericórdia? Aí Tiago diz, olha, Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida com que medirdes serás medido. E Tiago diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você usar de misericórdia, Deus naquele dia vai usar de misericórdia para com você. Mas se você não usar de misericórdia, Deus não vai usar de misericórdia para com você. Então tem dois tipos de obras, os que fazem as obras movidas pelo Espírito, e portanto todas as suas obras, elas trazem o aroma do Espírito. Elas trazem os caracteres do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade. Agora, há também as obras feitas religiosamente, rigorosamente, apenas para o exibicionismo, para ser visto, ser aplaudido, conquistar um lugar, conquistar um prestígio, conquistar um status. Estes que tudo isso fizeram para Deus, embora fosse para si mesmos, ao chegarem diante dele, a sua lâmpada vai o quê? Se apagar. Por que vai se apagar? Porque o que fazia com que ela ficasse sempre acesa eram os homens aplaudindo, elogiando, batendo palma. Mas agora, diante do tribunal de Cristo, ninguém aplaude o outro. Cada um está preocupado consigo mesmo. Porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Aquele dia não adianta você me olhar. Não vai resolver você me olhar. Nem olhar para o outro. Fica olhando para a lâmpada do outro. Como é que está a sua lâmpada aí? Tem um pouquinho de obra para me dar? Não resolve. Naquele dia, muitos chegarão lá com suas lâmpadas apagadas. Serão reprovados. O Senhor vai julgar e vai reprovar. Servo mau. Lógico, a parábola, ela cria um contexto prático, de acordo com o casamento da época, para ilustrar. É dito que as virgens negligentes, nécias, loucas, saíram para comprar azeite. Ou seja, quando ouviram o grito, eis o noivo, muitos vão querer se aprontar na hora. Não, rapidinho eu faço aqui. Não, agora eu vou me endireitar. Não, Deus sabe que há muito tempo eu queria me endireitar. Deus sabe de tudo. Não. Não adianta que Deus, Ele sabe exatamente o tempo que você teve para pensar e repensar a sua experiência. Quando então elas chegaram nas bodas, no reino. Ué, cadê o povo? Todo mundo. Não, entraram para as bodas, já entraram, já começou a festa. Não, mas vamos lá, vamos bater, o noivo vai abrir e nós vamos entrar, porque o noivo é bom e misericordioso. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí,
Ei, nós, somos nós aqui. Bem sei, Senhor, que eu fui negligente, fui virgem louca, virgem imprudente, mas, Senhor, eu já me endireitei, dá tempo de entrar aí, abre para nós a porta. E o noivo vai abrir a porta e vai olhar pela brecha. Quem são vocês? Ah, Senhor, está de brincadeira. O senhor não me conhece, não? Ó, Bispo Alexandre Rodrigues. Preguei tua palavra por muito tempo. Na TV Brasília, canal 6. Todo sábado, 9h30 da manhã. Se bem que teve tempo que era 10, teve tempo que era 8 da manhã. Mudou muitas vezes, mas sou sábado de tudo. Pregava lá no culto. Pregava 1h30. 1h40. Falava. Você vai dizer, não. Eu não te conheço. Pastor, mas peraí, se o Senhor não conhece, que diz não conhece. Então, você não é eleito? Perdeu a salvação? O que está acontecendo? É porque essa palavra conhecer, que aparece em vários lugares da Escritura, aparece na versão em português, conhecer. Entretanto, essa expressão possui várias acepções distintas que devem se adequar a cada contexto na qual ela se encontra. De sorte que conhecer aqui significa simplesmente, olha, você foi reprovado. Você está reprovado. Você não passou no juízo, você foi desqualificado. Você fez muito, mas eu não pedi que você fizesse nada para mim. Eu só pedi que você vivesse a sua existência humana toda sob a influência do meu Espírito. E aí é o Espírito quem faz. E a obra que ele faz é eterna, é indestrutível, é ouro, é prata, são pedras preciosas. Olha, tudo que você produziu foi madeira, feno e palha. Você não pode entrar para o reino, você ficará fora do reino. Naquele dia, muitos de nós poderá ser o caso de ficar decepcionado. E aí se conclui a parábola dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E aí? O que nós devemos fazer então agora, hein, queridos? Diante dessa mensagem. O que fazer? Primeira coisa, abandone todas as tuas obras humanas. Esqueça esse negócio de fazer para serviço dos homens. Isso é um sintoma de loucura, de imprudência. E comece a considerar a necessidade que temos de viver ou de vivermos na dependência do Espírito Santo, o Consolador que nos foi dado. Que tal, a partir de hoje, nós começarmos a buscar, cada um individualmente, estar ligado ao Espírito. Espírito Santo, guia minha vida. Que tal? Todos os irmãos são convidados a essa experiência com Deus. Para que naquele dia possamos todos nós estar em pé, diante dEle, sermos aprovados e reinarmos com Ele. O reino milenar, e então estarmos todos por toda a eternidade com o Senhor. Amém? Graças a Deus.